O INSS não vai te salvar. O INSS surgiu em 1960 como um sistema de seguridade social, com o objetivo principal de garantir a aposentadoria e benefícios aos trabalhadores, baseado no modelo de repartição simples, onde atualmente os contribuintes ativos financiam os aposentados, contribuintes inativos. Não existe, nesse caso, uma conta individual para cada investidor. Eu, Rodrigo, atualmente estou trabalhando, eu estou financiando aqueles que já estão aposentados nos dias de hoje. Lá na frente, quando chegar o momento de eu me aposentar, a reserva total que eu financiei, que eu paguei ao INSS durante a minha vida, ela não existirá mais. Eu vou depender de novos contribuintes ativos para me sustentarem na minha aposentadoria. Logo, o modelo depende do equilíbrio entre contribuintes e beneficiários. E aí que vem o principal problema do INSS atualmente. A evolução da proporção idosa da população brasileira vem crescendo. Nesse gráfico, diretamente do IBGE, podemos perceber que em 2010, com a linha tracejada em azul, representando o total de população idosa no país com 60 anos ou mais, tínhamos aproximadamente pouco acima de 10% da população, isso em 2010. E uma projeção em 2060 que essa proporção de população idosa chegue próximo a 32,2%. Comparado a 2010, um severo avanço quando olhamos esse gráfico basicamente de forma linear. Para justificar ainda mais, podemos utilizar esse gráfico da pirâmide etária do Brasil em 1970. O INSS foi criado em 1960, com certeza com um intuito, um objetivo muito claro e muito condizente com a realidade. Óbvio que um programa social que trouxesse segurança e previsibilidade para a aposentadoria do brasileiro, com certeza tenderia a ser um bom motivo para muitas pessoas aderirem, contribuírem para o INSS. E realmente fazia sentido. Na época fazia sentido, onde havia uma proporção muito maior de contribuintes financiando uma pequena parcela de aposentados, como podemos ver nessa pirâmide etária. Em 1970, percentual maior de pessoas realmente estava em faixas mais baixas. A parte da base da pirâmide, que seriam as pessoas mais jovens, com anos iniciais, era muito maior quando comparado à idade de aposentadoria. Então, com certeza, essa parte majoritária de 15 a 19, 20 a 24 anos financiavam um valor muito maior do que era necessário para bancar essa pequena parcela aqui de 60 anos para cima. Então, tínhamos um superávit, tínhamos um valor sendo financiado muito maior pelos contribuintes do que o valor que era utilizado na aposentadoria dos inativos. Porém, quando olhamos para a pirâmide etária já de 2022, podemos perceber que a base da pirâmide, que era a maior parte, já subiu e já está aqui próximo ao meio. Então, hoje, a maioria do pessoal situa-se nessa faixa de 35, 39, 40 e 45 anos. Ainda assim, contribuintes da ativa, que contribuem, que financiam a aposentadoria dos mais idosos. Mas, quando voltamos no gráfico acima, que a proporção de idosos que tinha acima de 60 anos de aposentados, quando olhamos em 2022, ela cresceu muito e, por outro lado, a base da pirâmide, que era majoritariamente formada por a grande maioria da população, já deu uma significativa diminuição. O que isso quer dizer, pessoal? Bom, o sistema do INSS ele é simples. O contribuinte atual financia aquele que já está aposentado. Se temos mais pessoas contribuindo e menos aposentados, teremos um superávit. Pelo contrário, o que está acontecendo agora é que temos poucos contribuintes ativos e muitos beneficiários, muitos contribuintes inativos que já estão usufruindo do valor. E isso, por consequência, causa um déficit. Temos menos dinheiro entrando no INSS e mais dinheiro saindo. Até propriamente a previsão feita pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 já prevê um aumento do déficit ainda maior para os próximos anos. Na proporção com o PIB, hoje o nosso déficit estaria em 2,58. Porém, a cada ano que passa, a tendência é que o déficit fique cada vez maior. Cada vez mais teremos aposentados, contribuintes inativos usufruindo do benefício do INSS com menos contribuintes ativos, menos valor entrando. Isso nos traz certa angústia. Eu, assim como a maioria do que me assiste, lá na frente, quando chegar a nossa época de se aposentar pelo INSS, provavelmente já teremos passado por N reformas e a data de aposentadoria já está muito mais elevada do que a data atual. Porque a única forma que temos de tentar reduzir esse déficit é
diminuindo o período de recebimento da aposentadoria. Com o aumento da longevidade, temos muitos mais idosos com a idade mais avançada recebendo benefício que antigamente não tinha. A idade média de vida de um ser humano de antigamente era muito mais baixa do que hoje. Hoje, com todo o avanço tecnológico, todo o avanço da medicina que temos, os contribuintes inativos, por consequência, estão vivendo mais e estão usufruindo de uma maior porção do valor total acumulado pelo INSS. E isso, como citado, causa certa reflexão e certa preocupação. E se eu depender do INSS e chegar lá na frente e o INSS não for suficiente? Porque em algum momento esse déficit não vai ser mais suficiente e teremos um problema muito grande. Bom, aí que eu entro nessa história. Você deve levar em consideração não somente o INSS. O INSS hoje ele é obrigatório, você CLT não tem como escapar da contribuição do INSS, mas não é suficiente. Você, aliado às contribuições obrigatórias do INSS, você pode e deve contribuir de forma idealmente mensal também, visando uma aposentadoria tranquila no futuro. Isso quer dizer que eu tenho que fazer uma previdência privada? Bom, a previdência privada ela pode ser uma das alternativas. Quais que seriam as principais diferenças entre o INSS e a previdência privada? O INSS, como citado, ele é obrigatório para o CLT, então você gostando ou não da metodologia do INSS, você confiando ou não no INSS, você CLT vai ter o seu desconto diretamente em folha sem poder questionar. Ele é um modelo coletivo e solidário, como citado, uma pessoa contribui, financia o valor para outra e uma renda limitada. Então, hoje o INSS tem um salário próximo a R$ 8.500, o salário máximo do INSS. Indiferente se você ganhou 50 mil a vida inteira, você vai se aposentar somente com o máximo. E isso, convenhamos, uma pessoa que passou a vida inteira recebendo um salário de R$ 20.000, quando chegar na aposentadoria, se depender somente do salário teto do INSS, com certeza não vai ter um poder aquisitivo para continuar mantendo o seu custo de vida. Por outro lado, a previdência privada ela é diferente. A previdência privada, você que faz o teu aporte com o teu próprio rendimento e acumula o seu patrimônio. Então, hoje, no INSS, eu contribuo para aquele aposentado que já está usufruindo da aposentadoria hoje. Na previdência privada, não. Eu faço a minha própria poupança mensal, guardo meu próprio dinheiro para lá na frente, Rodrigo, eu, baseado em todos os aportes que eu fiz, ter o meu próprio patrimônio. Então, é um aporte individual, um acúmulo do próprio dinheiro e com opções flexibilizadas. Temos várias alternativas de valor de aporte, tempo, rendimento baseado na sua estratégia de investimento e opções, claro, como planejamento fiscal e sucessório. Fazendo um breve comparativo financeiro entre o INSS e os investimentos, o teto do INSS, corrigindo até a informação, eu citei que era próximo a 8.500, atualmente é de apenas 857,41. Indiferente do salário que você tem atualmente, esse é o teto que, caso você viesse a se aposentar no dia de hoje, você receberia via INSS. Nesse caso, para você se aposentar com esse teto, você tem que contribuir para o INSS um valor de R$ 951,62. Isso baseado, claro, nas regras atuais de hoje, de 2025. Contribuindo o valor de R$ 951,62 durante 35 anos, que é o prazo médio de aposentadoria, você, lá no final, lá na sua aposentadoria, se aposentaria com um salário de R$ 857,41. Parece bacana, um bom salário para você receber lá na frente, mas vamos comparar com esse mesmo valor em investimentos. Com esse mesmo valor investido a uma taxa média de 8% ao ano, eu usei basicamente uma taxa considerada uma taxa real, já descontando o impacto da inflação. Mas, obviamente, não temos como prever uma taxa exata, mas a fins de comparativo. Usando apenas 8% de taxa real ao ano, em 35 anos resultaria nada mais, nada menos do que um patrimônio de R$ 2.038.910,16. O mesmo valor que você deveria pagar ao INSS para se aposentar com um salário de 857, em 35 anos, se você investisse esse valor a uma taxa de 8%, você teria um patrimônio acumulado acima de R$ 2 milhões. E nesse caso, se você acumulou todo esse patrimônio, considerando o mesmo retorno real de 8% ao ano, você receberia um salário médio de R$ 13.592 ao mês, somente de rendimento, continuando com o patrimônio intacto. Isso é um ponto muito importante, pessoal. O INSS, claro, ele tem as suas vantagens. Se você sofre um acidente de trabalho, questão de salário maternidade, pensão,
tem os seus benefícios, sim, mas ele nem se compara perto de um investimento. O INSS, literalmente, você está guardando um valor que ele não considera o dinheiro no tempo, não considera o cálculo da inflação, nem rendimento, nem nada. É aquele valor máximo e se tudo ocorrer bem, se quando chegar o momento de você se aposentar ainda existir o INSS, você vai se aposentar com aquele teto de 857. Como citado, você não tem a decisão de escolha de aportar ou não no INSS, ele é obrigatório para quem é CLT, mas você pode, aliado a isso, fazer uma própria previdência privada, que for, ou qualquer outro investimento, desde que tenha disciplina e constância. Nesse exemplo, o mesmo valor aplicado resultaria em um patrimônio acima de 2 milhões e uma renda consideravelmente muito maior quando comparada ao INSS. E vale dizer, caso o participante venha a falecer, o patrimônio ele segue para os beneficiários. O INSS não. O INSS você pode contribuir a vida inteira, se aposentar, receber um salário. Se você falecer, acabou. O que você contribuiu, você nunca mais vai ver, muito menos a sua família. E nesse caso, não. Quando você faz um investimento propriamente, o seu patrimônio ele está intacto. Nesse exemplo, eu estou usando um salário baseado no rendimento do patrimônio. Você pode receber para o resto da vida o salário de 13.592, nesse exemplo, e caso você venha a falecer, ele continua intacto, passa para seus familiares continuarem usufruindo do seu patrimônio. O INSS é obrigatório, mas a decisão de investir paralelamente a isso depende de você. O que fica de aprendizado, pessoal? Comece a construir a sua aposentadoria hoje. Crie a sua reserva de emergência. Se você ainda não tem, é de extrema importância você ter a sua reserva, como o próprio nome diz, para emergências. Crie seu primeiro colchão financeiro caso você precise resolver despesas de curto prazo. Aprenda sobre renda fixa e renda variável. Do nada adianta você ter disciplina para guardar o dinheiro e não saber onde investir corretamente. Se você investe num mau investimento, você perde o valor. Se você guarda somente o valor sem investir, você perde feio para a inflação. Então você também tem que ter um conhecimento minimamente básico acerca de renda fixa e renda variável. Considere previdência privada com baixa taxa e longo prazo. Como citado, a previdência é uma das tantas opções que vão te atender nesse quesito de uma aposentadoria tranquila no futuro. Se você não tem tanta disciplina ou conhecimento para investir sozinho, a previdência privada pode ser uma alternativa, desde que tenha taxas baixas e também vise, claro, o longo prazo. Aporte um valorzinho todo mês e deixe os juros compostos agir por você. E, claro, automatize seus aportes mensais. Você deve saber que a mágica dos juros compostos depende de 3 fatores. Um deles, a taxa de juros, com certeza. Quanto maior o rendimento que você obtém, maior é o valor total acumulado. O segundo é o tempo. Da mesma forma, quanto maior o tempo que você mantém o seu aporte, que você mantém o seu investimento, você também acumula um patrimônio maior e, claro, também o valor do aporte. Se você começar antes, se você começar hoje, desde cedo, com um valor de aporte e ter essa disciplina de manter num longo período e também tentando cada vez melhorar os seus aportes, com certeza o seu eu do futuro lá da aposentadoria vai te agradecer por você ter iniciado essa jornada logo no início. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, se você ainda não me segue, me acompanha lá. Constantemente eu posto dicas acerca de investimentos, principalmente em renda variável, para que você não dependa do INSS. Disciplina e conhecimento depende de você. Lembre-se, o INSS não vai te salvar.